Olá pessoal, Júlio Lenquer Fontinelli, turma EJA. Estamos aqui para uma revisão de conteúdos que serão cobrados na avaliação global terceiro bimestre. Aqui, professor Marciano com vocês. Espero que todos estejam bem e acompanhem direitinho essa nossa videoaula, tá bom? Bom, nós vamos começar aqui com os números racionais, que é na forma decimal, que foi o que estudamos, né? O que são números racionais na forma decimal? São números que apresentam uma parte inteira acompanhada de uma parte decimal, né? Uma parte quebrada, podemos dizer assim, né? Acompanhada de números decimais, com 1, 2, 3 casas, etc. Né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. A medida de capacidade, por exemplo, 5,4 litros, é um número na forma decimal. A medida de comprimento, 12,5 metros, também é um número decimal. Então, a medida de temperatura, 38,7 graus. Então, tudo isso são medidas que nós chamamos de grandezas, que é representada por um número e uma unidade. E aí, acompanhada de um número decimal, elas apresentam aí a forma decimal de um número racional, tá certo? Esses são os números racionais na forma decimal. Um exercíciozinho para a gente treinar aqui, envolvendo números decimais, ó, um valor financeiro. Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e comprou 7 agendas que custaram R$ 1,32 cada, 4 canetas que custaram 26 centavos cada e 45 lapiseiras a R$ 1,22 cada. Qual é o troco de Juarez, sabendo que ele levou apenas uma nota de R$ 100? Olha, grave os valores aí, 34, 82, 65, tal e tal. Vamos ver qual é o troco dele. Temos que fazer a contagem, né, das quantidades e os preços individuais para fazer a soma total. Então nós vamos usar aí um conceitozinho de multiplicação e ao mesmo tempo soma. Olha aí, se eu calcular as 7 agendas a 1,32 cada, vai dar exatamente 7 vezes 1,32, desculpa, 22 aqui não, é 32. Dá R$ 9,24, certo? 7 vezes 1,32 dá R$ 9,24. Se eu calcular 4 canetas a 26 centavos cada, vai dar 4 vezes 0,26, dá R$ 1,04. R$ 1,04. E as 45 lapiseiras a R$ 1,22 cada, dá 45 vezes 1,22, R$ 54,90. Então, quando eu somar todos esses valores, eu vou ter o preço custo do material, né? 9,24 mais 1,04 mais 54,90, ou seja, R$ 65,18. Como é que eu sei quanto sobrou de troco? Bom, ele tinha uma nota de R$ 100, né? E aí você vai tirar R$ 65,18. Resultado, R$ 34,82 é o troco do nosso amigo lá, né? Que no caso aí a opção era a opção A, certo? Então você está trabalhando aí só com números e operações. Número na forma decimal, né? E a operação de soma entre eles. Essa é a noção básica desse conceito da forma decimal. O número racional também apresenta em outras duas formas, a forma fracionária e a percentual, que são equivalentes. A diferença é que de uma para outra a gente vai ver aqui, ó. Apresenta-se na forma de A sobre B, que é a forma de fração, como nós chamamos o de cima de numerador, o A de numerador, né? E o B de denominador. O A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. E aí nós temos aqui, ó, 3 sobre 4, né? Assim que a gente lê, né? Ó. Ou então 3 quartos. Ou você lê 3 quartos ou lê 3 sobre 4. Essa é a fração, onde 3 é o numerador e 4 é o denominador, certo? Se essa fração vier com o denominador 100, aí a gente chama isso de fração percentual, certo? É uma porcentagem. Por isso que elas são equivalentes. Fracionária, a forma fracionária, o que é que a porcentagem diferencia? É que ela é uma fração cujo denominador é sempre 100. Daí o nome, porcentagem, por 100, certo? E aí, por exemplo, tem 12%, que essa é a representação de porcentagem, né? É você escrever a fração 12 sobre 100. 12% se representa assim, 12 sobre 100. Ou ler 12%. 12 por 100. Certo? 5%, 5 sobre 100. E aí você resolve vários problemas colocando sempre a porcentagem em forma de fração, cujo denominador é 100. Lembre disso. Mas assim, ó, 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar
aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. São 20 colegas. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma. Olha aí. São 20 colegas. Cada um entrou com R$ 30. Veja que no final a gente tem que fazer essa conta. O primeiro colocado que ganhasse, ele ganha metade do valor arrecadado. O segundo, 1/3 do valor arrecadado. E o terceiro colocado recebe a quantia restante, fica com o resto que sobra, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar para os ganhadores dessa aposta aí, ó. Quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu? Essa mesma ordem, o primeiro, o segundo e o terceiro. Será que o primeiro recebeu 350, o segundo 150 e o terceiro 100? E aí vai. Vamos gravar aí as informações. Uma das opções. Vamos lá para a solução, ó. São 20 pessoas, eu falei para vocês, que contribuem cada um com 30. Então, o que você tem? 20 vezes 30, vai dar R$ 600, certo? 20 vezes 30. São 20 pessoas, cada pessoa não contribui com 30, vai dar uma quantia do prêmio de R$ 600. O prêmio total vai valer R$ 600. Olha quanto é que ganha o primeiro colocado. Ele ganha metade desse prêmio. Metade de 600, ou 600 dividido por 2. 1/2 vezes 600. É assim que a gente fala, né? Metade de um valor é um meio vezes esse valor, tá? Esse valor dividido por 2. Divide ele por 2. Dá 300. Ó, o primeiro ganha 300. O segundo é 1/3 desse valor. 1/3 desse valor é 600 dividido por 3. 600 dividido por 3 é 200. E o restante vai ficar para o terceiro colocado. Olha, se já foi distribuído, o primeiro ganhou 300 e o segundo ganhou 200, já foram distribuídos R$ 500. Dos 600 só sobra quanto? 100. O terceiro colocado vai ganhar 100. Então a sequência é essa. Primeiro 300, segundo 200 e o terceiro 100. Então a ordem que está lá é exatamente a opção B. 300, 200 e 100. Aqui é um modelo de fração calculando a fração de um valor. Calcular a fração de valor, você multiplica essa fração por esse valor. Sempre. Sempre você vai agir dessa maneira. Tá certo? Bom, o exercício aqui fala assim, ó, uma aplicação financeira rende 8,5% ao ano, isso aqui é porcentagem. Investindo R$ 700 nessa aplicação, que montante uma pessoa terá após um ano? Montante é juntando tudo. Depois do resultado que rendeu, você vai juntar com o que já tinha e vai ver quanto é que a pessoa vai ficar no final. Resolução, vamos lá. 8,5% do investimento, pessoal, de 700, se você investe R$ 700 e tem 8,5% em cima desse valor, é calcular 8,5% é o quê? 8,5 sobre 100 vezes 700, né? Isso é a mesma coisa de você cancelar esses zeros aqui, ó, você pode fazer isso, ó, simplificar esses zeros, ó. Podemos simplificar e resolver. 2 zeros aqui do 700 com 2 zeros aqui do 100 vai-se embora. Então o que ficou? 8,5 vezes 7, dividido por 1 dele mesmo. 8,5 vezes 7. Que fica mais fácil de fazer a conta. 8,5 vezes 7 dá R$ 59,50. R$ 59,50. É o que rendeu. Foi o que rendeu na aplicação. Não foi 8,5%? Então só rende R$ 59,50. No final ele vai tirar quanto? Os 700 que já tinha, mais o que rendeu. R$ 59,50. Vai dar R$ 759,50. É o montante que ele chama do final do rendimento. Tá bom? Então, calcular a porcentagem, lembre de colocar o número sobre 100 e multiplicar pelo valor que você está calculando a porcentagem. É sempre assim. Ok? A razão, pessoal, nós chamamos razão. Razão é o quociente, ou uma divisão entre duas grandezas numéricas, né? De mesma ou de diferentes naturezas. Pode ser de mesma natureza ou de natureza diferente. Então, a gente vai ver aqui que a razão ela pode ser dividida um elemento pelo outro, né? Você vai dividir um pelo outro. Gustavo estava treinando o pênalti, só o exercício aqui, ó. Caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes que ele deu ao gol, acertou 6. Quer saber o quê? Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Número de acertos para o total de chutes. Quantos ele acertou? 6. Quanto ele chutou? 14. Então tu vai colocar o número de acertos para o total de chute. A razão é essa. Acerto por chute, né? Vai dar uma das opções, A, B, C ou D, né? O que você vai fazer aqui? Resolução. Total de chutes, 14. Número de acertos, 6. Você vai calcular a razão, né? O quê? Né? O número de acertos pelo total de chutes. Então, 6 para 14. É exatamente 3. Quando simplifica por 2, ó, 6 por 2 dá 3.
14 por 2 dá 7. 3 para 7. Né? Se eu não me engano, lá a opção B. Certo? Opção B, 3 para 7. Ok? Então, funciona dessa maneira o conceito de razão. Da mesma forma, o conceito de proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Ó. Ela pode aparecer assim. Ó. A está para B, como C está para D. Ou assim na forma de divisão, A dividido por B, ou na forma aqui de fração. Ó. A está para B, assim como C está para D. Né? E as proporções a gente faz meio por extremos. Lembra disso? Né? Sempre fazer meio por extremos. Assim, ó, multiplicar em cruz. Produto dos extremos igual a produto dos meios. Olha um exercício aqui. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura, o prédio tem 80 metros de altura. Ele está na maquete com apenas 48 centímetros. Maquete é uma miniatura, né? É o desenho lá. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas as devidas proporções, em centímetros será de quanto? Olha aí, as opções, ó. 56, 60, 66, 72, 78. Então a gente vai ver aqui, usando proporção. Vamos fazer proporção, a gente vai comparar o tamanho real com o tamanho no desenho, que é na maquete. O tamanho real com o tamanho na maquete. Lembra que o tamanho real é em metros, ó. O tamanho real do prédio é 80 metros. Lá na maquete ele é 48 centímetros. Né? Outro prédio de 110 metros tem quantos centímetros na maquete? É isso que ele quer que a gente faça. Bom, a gente vai construir a proporção assim, ó. Tu bota a altura do prédio em metros aqui do lado e aqui bota a altura da maquete em centímetros. Bom, os 80 metros do primeiro prédio equivale a 48 centímetros na maquete, né? Aí aqui, ó, 110 metros de um outro prédio equivale a quanto na maquete? Tá aqui o xzinho, ó. Isso aqui gera uma proporção, né? Quando tu aumenta a altura, aumenta também a altura da maquete. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional, vai gerar uma proporção, ó. 80 para 110, bota assim, em forma de fração, igual a 48 para x. Resolvendo a proporção, nós vamos ter assim, ó. Extremo por meios, 80 vezes x, 48 vezes 110. Ok? Olha aí. Fazendo extremo por meios, 80 vezes x, multiplica sempre em cruz, igualdade de duas razões, a gente multiplica assim extremo por meios. Ou produto dos meios igual ao produto dos extremos. 80 vezes x igual a 110 vezes 48 ou 48 vezes 110, que dá 5.280. O que eu vou fazer? Passar o 80 dividindo. 5.280 dividido por 80, vai ficar 66. Lá era a opção C. Ó. Então a alturazinha aqui na maquete de um prédio de 110 metros é exatamente 66 centímetros. Certo? Então isso é o que nós chamamos de proporção. Fazer os extremos pelos meios. Lembrar de fazer sempre a multiplicação cruzada. Tá certo? Desejo a todos vocês bons estudos. Um abraço a todos e tchau, tchau. Ok?